O objetivo desse vídeo é mostrar a vocês as principais características da versão servidor da ACL, o Analytic Exchange, ou como muitos conhecem, a versão AX da plataforma. Então aqui a gente vai esboçar algumas características por via de alguns slides, que é o objetivo principal para contextualizar o que é a solução, e na sequência a gente vai fazer uma rápida demonstração de como operar a versão servidor do ACL, né? Então vamos aqui começar pela apresentação e a gente vem com alguns temas importantes para citar. Quais que são os benefícios do uso dessa plataforma servidor? Primeiro ponto, centralização e colaboração. Imagine um cenário onde a gente parte da premissa que é interessante eu ter scripts focado em automação, projetos de auditoria ou monitoramento contínuo, que no primeiro momento eles estão sendo executados nas máquinas desktop do departamento, e aí eu vou usar dos recursos distribuídos dentro da área, como notebooks, para fazer esse processamento. Em contrapartida, eu tenho a versão do servidor para que a gente possa centralizar essa inteligência. Então, a gente ganha em escala para reter esse conhecimento, né? E aí é natural a gente ter uma grande capacidade analítica, porque o servidor ele vai usar dos benefícios de uma característica de infraestrutura de uma versão servidor em detrimento a um notebook. Então, a gente vai ter recursos de hardware potencialmente mais velozes ou mais performáticos do que uma máquina desktop. Os testes contínuos, eles sim são executados também na versão desktop, muitos dos nossos clientes utilizam a versão desktop para tal, mas quando esses projetos eles começam a ganhar corpo, o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho mais um script, eu não tenho somente um indicador. Eu vou ter uma crescente onde eu tenho um alto número de indicadores e que eles se tornaram sensíveis para a corporação. Então, o AX ele começa a fazer sentido, porque eu não vou depender da disponibilidade de uma máquina desktop, que por vezes estão concorrendo com outros aplicativos, como o pacote do Microsoft Office ou outras ferramentas, e ali eu vou ter um servidor dedicado para esse processamento. E é natural que a gente vai acabar tendo uma segurança desses arquivos e bases de dados, uma vez que eles estão centralizados num grande repositório que não seja a nossa máquina. E aqui a gente tem um rápido comparativo das capacidades do Analytics, que é a versão desktop do ACL, com a plataforma servidor. Análise ad hoc com saída para o PC, ambos podem fazer, embora eu aconselho que, e talvez faça até mais sentido, tudo aquilo que for automatizado tem um grande potencial para ir para o servidor. Talvez análises ad hoc, né? Eu tenho aí uma perspectiva de usar muito mais o desktop do que a versão servidor. Eu posso ter um acesso remoto e offline nessas bases, ambos os produtos disponibilizam isso, e aqui na listagem do terceiro item até o final, a gente tem algumas características que dizem respeito somente à versão do servidor. Aqui a gente entra num tópico de TI, onde dá muito mais conforto e segurança, uma vez sabendo que todas as extrações de dados elas são e serão centralizadas e armazenadas nesse servidor da CL. Existe um agendamento nativo dentro do produto, onde eu posso casar a minha frequência de execução dos meus indicadores, individualmente falando. Então, eu posso ter indicadores com frequência mensal, ora outros com frequência semanal, e aí eu tenho essa independência entre indicadores e posso estabelecer exatamente o horário que eu quiser. Não importa que seja, por exemplo, numa janela de madrugada, que eu tenho aquele período para fazer a extração de dados do ambiente de produção, né? Naturalmente, essas informações vão ficar muito mais protegidas, porque a partir do momento que eu faço essa extração, esse repositório, que ainda assim é um repositório em formato texto das informações, os famosos arquivos de extensão .fil, eles serão criptografados. Se porventura alguém tentar acessar via caminho de rede ou servidor, porque pelo uso da ferramenta nós temos um client para acessar esse grande repositório. Se alguém tentar fazer por caminho de rede, acessar esses arquivos de extensão.fil, essas informações estarão criptografadas. E aí eu tenho várias outras características aqui que eu não vou ficar lendo uma a uma, mas depois vocês podem fazer essa análise de maneira criteriosa. Então, o que vai acontecer? Existem algumas etapas
e que na verdade são muito simples, que eu vou mostrar nessa apresentação, que a gente vai esboçar como se usa a versão servidor. Primeiro, eu vou criar um projeto no ACL Analytics. Tenha em mente o seguinte, uma vez que eu tenho a versão servidor da X, eu nunca vou abrir mão do ACL Analytics ou do ACL Desktop, porque sempre será através do ACL Analytics que eu irei criar meus scripts. E aí eu vou usar o meu client, que é um instalado dentro da máquina do usuário, aquele que vai ter acesso ao servidor, para que eu possa fazer a carga daquilo que uma vez estava no desktop e irá para o servidor. Uma vez que eu faço essa carga, eu posso fazer análises tempestivas, ad hoc, ou até mesmo fazer, que é o principal benefício, o agendamento para que ele tenha uma frequência de execução. E aí, naturalmente, eu remeto a essa última etapa, né? Ele vai ter uma lista de scripts agendados e eu posso usar a versão web, caso eu queira, para que eu possa consumir essas informações que estão sendo processadas no servidor. E antes de ir para a demonstração prática, aqui é um grande overview da arquitetura da solução. Vamos começar aqui pela essa parte central da imagem. Eu tenho um servidor de aplicação, que é o Apache Tomcat. Para que a aplicação do ACL servidor esteja no ar, eu vou usar essa versão que vai junto com a instalação. E aí eu vou ter aqui alguns componentes chaves, do tipo o motor de processamento, né? Aí eu vou ter todos os scripts sendo processados por esse grande motor, que vai gerar esse repositório de dados aqui para a gente. Eu tenho a interface de comunicação, que é o client, que pode ser pelo navegador web, que pode ser pelo cliente do AX, que geralmente a gente dá esse acesso para aquelas pessoas que são usuários administradores da solução, né? Tem aqui alguns componentes adicionais que a gente não vai entrar tanto em detalhe. Existe a possibilidade de ter um add-in do Excel para acessar dados do ACL, e eu mesmo se comunica com o servidor. Para quem tem o SAP dentro da corporação, esse mecanismo, que é o conector DirectLink, que alguns de vocês já conhecem, ele também é perfeitamente compatível com a versão servidor, é o mesmo produto, na verdade. E aí eu tenho as fontes de conexão ODBC, que são estabelecidas comunicações do AX com o cliente, embora atualmente a solução ela tem alguns conectores para acessar bancos de dados que não necessariamente utilizam do método de conexão ODBC, fazendo uso de um acesso nativo, né, dessas informações oriundas do ambiente de produção de vocês. Embora eu tenha aqui esse armazenamento ainda será mantido no formato de arquivos de extensão .fil, o servidor do AX ele vai possuir um banco de dados, né? Esse banco de dados ele tem como objetivo principal fazer o armazenamento de informações de metadados. Quando o usuário logou, quando ele saiu, quando ele criou, excluiu uma análise, quando foi feito um determinado agendamento. E esse banco de metadados é sim um banco de dados que pode ser o Postgre embarcado na instalação, que pode usar o próprio servidor do AX para que ele possa ser instalado na mesma máquina, ou um banco de dados Oracle para fazer esse armazenamento. Então, fazendo aqui algumas explicações, a grande carga e armazenamento de dados será mantido aqui nesse meu repositório de extensão .fil. Não irá acontecer o mesmo com esse banco de metadados. Então, ele não exige uma grande disponibilidade ou alto volume de dados será inserido aqui, né? Isso aqui precisa estar claro. O nó do motor do AX, ele, de certa forma, é como se fosse aquele engine do Analytics Desktop, só que adaptado para processar essas cargas de dados, processamentos de scripts, inclusive de forma simultânea. E aí eu tenho esse outro lado que são as saídas, né, dos bancos de dados, ou seja, independente da sua análise, tudo que você executava no desktop, ele irá permitir que faça o mesmo dentro desse grande repositório que é o servidor do AX, né? E tudo isso daqui tem uma camada de disponibilidade e integração com a parte web do ACL GRC. Em alguns vídeos a gente postou, outros que serão criados, cita muito a possibilidade de pegar todos esses indicadores
nesse contexto do servidor e publicar as exceções no módulo web, que é o resultados, para que eu possa criar gráficos para acompanhar indicadores, ou até mesmo criar workflow de exceções, que vai ser o nosso próximo vídeo mais compacto sobre isso. Embora o ACL Desktop se comunique com esse módulo resultados, a partir do momento que eu tenho o uso da versão servidor do AX, eu vou ter ainda o uso desse módulo, que é perfeitamente integrável, para que a gente possa publicar a minha parte gráfica e criar workflows de exceções. E eu vou mostrar para vocês, através do navegador web do AX, que ali eu também posso criar uma parte gráfica de interação com os resultados. Fazendo uma distinção, né? Esse componente do resultados que está dentro do ACL GRC, ele está numa nuvem segura da ACL, porém, quando eu passo a fazer o uso do navegador web do AX para consumir essas informações graficamente, eu não passo essas informações pela nuvem. Ele fica centralizado dentro da arquitetura e infra do cliente que vai estar utilizando a solução. Então, um grande overview, para que a gente possa ter uma ideia do que é o AX, a gente passou por esses 4 grandes slides aqui da nossa apresentação. Agora eu vou mostrar aqui uma máquina virtual que eu tenho. Eu vou fazer uso dela para demonstrar o produto. Primeiro ponto, né? Aqui eu tenho um client para a gente fazer acesso, né, a esse grande repositório. Só que eu vou fazer aqui algumas explicações prévias. Quando a gente instala aqui o servidor, né, e após essa instalação, será cedido um usuário aqui de administração da aplicação. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês, brevemente, o que eu posso ter em termos de configuração que é relevante citar, né? Primeiro ponto, o repositório, o caminho dos diretórios de dados. Esse é o local dentro do servidor ao qual todo o processamento gerado pelo ACL e os scripts que estarão ali centralizados irão possibilitar que você direcione qual o disco ou storage dentro do servidor para fazer esse processamento. Né? Para quem não conhece, o comando execute da solução como um todo permite fazer chamadas externas. Vamos imaginar, eu tenho um script, a primeira etapa do script vai ser, por exemplo, fazer um FTP, onde eu vou buscar alguns arquivos e vou fazer o download. Isso não compete ao ACL, mas faz parte do processo. Então, eu posso fazer essas chamadas através do ACL. Então, quando eu tenho um script que ele usa desse comando, eu preciso habilitar essa opção dentro do servidor. Ativar a limpeza de resultados vai permitir que ele coloque uma data corte, né, onde eu posso fazer uma limpeza automática de históricos de processamentos. Posso criar aqui uma white ou blacklist daquilo que será autorizado em termos de informações, extensões de arquivos, para que eu possa fazer carga, isso nós iremos mostrar. E aqui algumas informações adicionais, caso eu queira fazer notificações de e-mail, né, através da solução. E aí eu vou mostrar essa etapa aqui, agendamentos de scripts, em caso de erro, a ferramenta pode usar notificações de e-mail para avisar o usuário que deu problema naquele processamento. Né? Algumas outras informações, deixa eu colocar aqui no nó do motor. Isso aqui é bem interessante porque há cenários que eu posso fazer uma possível distribuição de processamento dos scripts do ACL no servidor. Eu tenho aqui o diretório onde ele será processado. Esses nós eu posso informar e configurar dentro do servidor outros diretórios que não estejam dentro do servidor para que o ACL possa fazer esse processamento. Então, ele pode distribuir para esse diretório informado em contrapartida com um diretório padrão que eu tenho no storage onde o AX foi instalado. Então, eu posso fazer esse gerenciamento de mais de um diretório ou disco para processamento. É aqui onde eu adiciono o meu primeiro usuário administrador e a partir dele eu vou fazer a adição de novos usuários e os seus perfis relevantes. Então, quando eu abro aqui o client do AX, imagine o seguinte, como eu estou usando a máquina virtual, eu vou fazer tudo isso dentro da máquina, mas esse client,
Ele estaria em qualquer máquina do departamento, aqueles que são elegíveis para fazer essa administração dos scripts que estão sendo criados. Esse usuário aqui, que eu vou me logar, ele pode ser o seu usuário da rede. Então, o servidor ACL ele é compatível com o AD da empresa, então eu posso cadastrar usuários com base nos usuários existentes no ambiente. E a partir dele, eu tenho algumas tarefas administrativas, e vocês vão perceber que a interação e forma de uso do servidor ela é muito simples. Compete ao ACL Analytics todo aquele trabalho árduo de processamento, de como fazer esse processamento, cruzamento, filtros de dados, e o processamento em si vai ser feito pelo AX, mas ele vai receber essa inteligência uma vez criada pelo ACL Analytics. Aqui eu vou adicionar novos usuários, né? Eu posso colocar outros colegas do departamento e eu vou dizer quem vai ser o administrador, quem não vai ser, quem terá ou não o acesso web desses dados que eu irei consumir. Na área de biblioteca, isso vai ser visível a todos os usuários, independente do seu privilégio, compartilhar scripts que eu entendo que possam ser reutilizáveis dentro da empresa. É uma grande possibilidade de criar uma base de conhecimento dentro da solução. Aqui em Trabalhando, eu optei por instalar em inglês, mas, enfim, é nativo a opção português, eu tenho a possibilidade de criar o que eu chamo de coleções. É a mesma terminologia que eu tenho no módulo resultados. Dentro de uma coleção, por exemplo, aqui, ó, eu vou abreviar. Eu vou criar uma coleção chamada Auditoria Contínua. Dentro dessa coleção, eu posso criar pastas que posso classificar ou organizar os meus indicadores. E um deles vai ser um KPI, por exemplo, financeiro. Eu tenho um script aqui pronto para fazer essa carga. Então, é uma forma que a gente pode organizar as informações aqui contidas. No nível macro, na raiz, né, que é a coleção, eu posso estabelecer permissões de usuários que serão administradores e usuários que serão somente leitura. Isso é importante citar, porque você pode dar esse permissionamento por perfil de usuário. E aí eu posso ter para a coleção como um todo ou pasta a pasta. Então, eu posso ser administrador de uma pasta específica, mas não de todos os indicadores que estão dentro dessa coleção. Então, eu tenho esse racional, né? A partir desse momento que eu fiz a estruturação, vocês vão perceber a simplicidade do uso do servidor, né? Então, eu venho aqui com o botão direito e importo. Então, eu vou buscar na minha máquina ou em qualquer outro local que esteja aquele script do ACL para que ele possa fazer essa importação. Então, eu posso pegar aqui, talvez, o transações divididas e vou informar o projeto ACL que eu quero fazer essa carga. Então, quando eu subir esse projeto, eu posso escolher para que ele importe essa massa de dados, muito embora o seu script ele vai produzir essa massa de dados, extração atualizada. Eu vou fazer a importação. Enquanto ele faz a importação, e ele vai mostrar aqui até na barra de status que ele está fazendo isso, é importante citar alguns pontos que talvez no começo possam passar desapercebidos. O meu script ele tem um cenário que ele acessa arquivos, ele não lê bancos de dados. Então veja, a sua máquina ela precisa de uma permissão, esquece a versão servidor, a versão desktop do ACL. Hoje ela tem, através do seu usuário, um acesso ao diretório onde estão aqueles arquivos. Então é muito natural que quando eu importe esse script, a referência ou permissionamento no AX também tem que existir. Então, o meu servidor, onde reside a versão servidor do AX, ele possui permissão àquele diretório? Isso a gente precisa ter atenção, porque uma nova configuração, agora eu tenho um servidor em uso, eu tenho que me atentar que esse servidor precisa ter acesso a esse diretório. Em contrapartida, eu tenho um outro cenário onde, ao invés de ler arquivos, eu vou ter um cenário onde eu vou ler um banco de dados. Então, eu preciso também ter acesso, a partir do servidor, àquele banco de dados. Vou dar um exemplo. Eu uso o servidor, ou eu usava o desktop para acessar informações do Oracle.
Para quem acessa o Oracle, sabe que a partir da máquina, seja o ACL ou qualquer outra ferramenta, preciso ter o client do Oracle instalado. Esse client também precisa estar instalado no servidor. Com esse client do Oracle instalado, as propriedades de conexão garantidas, né, em termos de porta, disponibilidade, eu vou conseguir respeitar aquela inteligência que tem no script para que esse processamento também ocorra na versão servidor. Então, esses pontos de atenção são importantes, né? Enquanto a gente falava aqui, ele já subiu, né? Eu tenho aqui um projeto, que foi o que eu fiz a carga, assim como o script. Não é necessariamente o script, eu vou explicar por quê. Todos os scripts contidos dentro desse projeto estão agrupados nesse transações divididas, que foi o nome da análise. E eu vou explicar como eu fiz isso. Aqui na guia data, todas as tabelas e o arquivo fio associado a eles foram também importados. Então, esse primeiro histórico eu fiz a carga. Geralmente é o que vai acontecer na sua primeira importação quando você for usar o servidor. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou clicar com o botão direito, editar scripts. Aqui eu tenho todos os scripts que tem dentro desse projeto. O que vai acontecer? Isso é um ponto importante. Independente da quantidade de scripts, para quem faz uma boa estruturação dentro da série, eu posso ter 10, 20 scripts. Mas geralmente eu sempre tenho aquele script principal que vai chamar todos os demais numa ordem que vai ter ali um sentido lógico para que aquilo aconteça. É nesse script principal que eu preciso ter um cabeçalho. Esse cabeçalho do script é o que a gente sempre precisa colocar para que eu, como servidor ACL, possa reconhecer um script que vai ser executado. Então, eu tenho aqui que nada mais é do que uma linha de comentário, onde eu vou dar o nome da análise através desse parâmetro chamado Analytics. Por isso que ele agrupou todos os scripts nessa análise chamada transações divididas. O meu script ele pode gerar 10, 20, 30 tabelas, e eu sei que muitas delas são temporárias, então eu posso usar esse outro parâmetro, que é o result, para que a gente possa informar para o ACL quais são as tabelas que serão de fato frutos do meu resultado final. O meu script ele produz ali 5 tabelas finais, não tem problema. Você vai criar aqui o parâmetro para que essas 5 tabelas sejam disponibilizadas. Tudo que for diferente desse informado, o ACL AX ele exclui automaticamente. Isso é um ponto positivo para a gente fazer, porque a gente vai começar a trabalhar com o aspecto de otimização de disco e espaço. Qual que é a diferença do results e do data? Geralmente, tabelas de entrada a gente assimila dentro da série como através do parâmetro data. Resultado final, através do parâmetro result. Né? E caso eu queira disponibilizar o log de resultado do processamento dessa análise. Eu creio que no próximo vídeo talvez seja interessante explorar o uso desses parâmetros. Mas o básico do uso desses parâmetros, a gente precisa ter em mente que basicamente são esses: o Analytic, que é o nome da análise, Result e Data, para que a gente possa separar e organizar essas informações. Né? Tudo que for do parâmetro Data ou Data, a gente vai, o ACL servidor vai salvar dentro dessa pastinha, né? E tudo que for results naquele parâmetro vai salvar nos históricos de execução, né? Então, se eu clicar aqui dentro do nome dessa análise, com o botão direito executar, eu vou estar estabelecendo um processamento, e a partir desse ponto, por mais que seja um cliente na minha máquina, quem vai fazer esse processamento vai ser a versão servidor do ACL. Então, deixa eu colocar aqui em atualizar. E aqui ele vai mostrar qual é a coleção, qual é a pasta, que foi o que eu criei, a data de início. Veja, isso é um histórico de execuções. Eu sei que o horário provavelmente está errado nesse meu servidor, mas vamos lá. 6h30 da manhã, no dia 30 de julho de 2018, ele está fazendo um processamento. Nesse período, ele vai estar disponibilizando aquela tabela de resultados, através do parâmetro results, para que eu possa consultar.
Esse é um racional de uso da versão servidor. Então, ele foi concluído com sucesso, levou aí 1 minutinho para executar. Se eu clicar aqui em executar novamente e atualizar aqui a tela, vamos ver se vai ser preciso. Não foi preciso. Ele vai criar uma nova linha de uma nova data de execução, informando que eu tenho um novo processamento. Por mais que a tabela ela vai ter o mesmo nome, não importa. Ele vai sempre separar por datas distintas de execução. E eu posso consumir esse resultado, que é o nosso próximo e talvez aí grande último passo. Como é que eu consumo essas informações? Eu tenho 2 meios. Eu posso usar do meu próprio Analytics, que está na máquina. Veja, posso criar aqui uma pasta chamada temporário. Imagina que isso seja no meu notebook. E ali eu posso abrir o servidor e dar um duplo clique. E ele vai temporariamente criar um projeto em uma pasta que eu informar, para que eu possa ver esses resultados produzidos pela série. E ali ele vai criar, deixa eu mostrar para vocês, um projeto para que eu possa consumir esses dados que estão lá no servidor. Eu fiz isso muito rápido, eu vou repetir a etapa. Se eu der um duplo clique, ele vai criar uma máscara, que é o projeto ACL, para acessar os dados do servidor. Existe essa opção que, em casos excepcionais, eu queira baixar do servidor aquela massa de dados produzidos. Então, se eu marcar essa opção, ele vai também fazer o download dos arquivos de extensão .fil associado ao resultado final. Então, se eu voltar aqui e der um duplo clique, ele vai mostrar esse projeto para que a gente possa fazer algumas análises. Então, eu, a partir da minha máquina, vou fazer o uso dos dados produzidos pelo servidor. Deixa eu só fechar essa tela. Vou aqui abrir um projeto PCL, nessa pasta temporário, aquele projetinho que ele criou. Bom, como a gente está com algumas ativações em termos de quantidade limitadas, eu não vou conseguir fazer a abertura através do desktop que está lá no próprio servidor. O que eu vou fazer? Eu vou fechar essa máquina virtual, eu vou criar, na verdade eu já criei essa pasta temporária aqui no meu desktop, e aí eu posso me conectar através do desktop no client, que é um cenário real de como vai ser a situação, e aqui eu posso ver um histórico dessas execuções, tal qual eu estava vendo lá dentro do próprio servidor. Se eu der um duplo clique, como eu fiz na última vez, eu vou salvar esse projeto temporário dentro dessa pasta temporária. E aí eu vou cancelar aqui, como eu tenho ambas as versões, algumas versões da série, eu vou abrir aqui o que está na minha máquina, eu vou informar com a versão atual, abrir essa máscara ou esse projeto que foi criado. Quando eu clicar aqui em OK, ele vai usar como referência o meu desktop para abrir aquele resultado produzido. E aí, se vocês perceberem, o que temos aqui? O próprio ícone da CL ele muda um pouquinho. Ele tem uma apresentação visual como se fosse uma ilustração. Olha, esse arquivo está no servidor. Se eu der um duplo clique, ele vai se conectar no servidor com essa massa de dados. Então, qualquer coisa que eu fizer a partir desse momento, e é bom citar isso, embora eu esteja fazendo a partir da minha máquina, esse dado é um dado que está lá no servidor ACL. Então, esse processamento ocorre lá, não na minha máquina. Tanto é que se eu clicar aqui em propriedades, o que nós teremos? Veja, uma localização do diretório lá do servidor e o arquivo .fil que foi automaticamente criptografado. Então, eu posso continuar fazendo análise de dados a partir do meu desktop com dados lá no servidor. Não necessariamente fiz a carga ou download desses dados do servidor para a minha máquina, a não ser com aquela opção explícita que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar lá no servidor
E eu vou usar a última forma que nós temos de visualizar esses dados através da web do AX. Então, eu posso clicar aqui no login, e se eu não me engano é https AX. Aqui eu vou usar o meu mesmo usuário que eu me autentiquei lá no cliente, para que eu possa fazer acesso ao servidor. Vou clicar aqui em entrar. Diferente do cliente, vou até voltar, eu faço ações e tarefas administrativas de criar coleções, definir agendamentos. Como é que eu faço um agendamento aqui? Eu clico com o botão direito nessa análise, ao invés de clicar em executar, eu vou clicar em agendar. Então eu posso, para essa análise, dentro do servidor ACL, definir a frequência de execução, por exemplo, mensal, e ele vai ocorrer todo dia às 3 horas da manhã. Quando eu clicar aqui em avançar, eu posso ter uma prévia dos 10 próximos agendamentos e quando eles irão ocorrer. Eu posso clicar aqui em agendar. Se eu for olhar aqui nessa outra guia dos status das execuções, eu posso mostrar aqui todas as análises e todos os processos agendados que eu tenho. Qual que é a frequência, o período, né, que ele será executado. Uma outra possibilidade de agendamento que nós temos é o executar o agendamento sob cadeia. Então, o que vai acontecer? Eu vou executar esse transações divididas, porém, ao término dele, eu quero que faça a execução de um outro indicador que eu possuo. Então, eu posso agendá-lo, terminou esse processamento, vai para o próximo. Eu posso criar uma cadeia sucessiva de indicadores para que o servidor processe. Do outro modo, eu posso fazer em paralelo, ou seja, eu posso criar indicadores de scripts distintos para serem executados no mesmo período. Não há problema quanto a isso em termos de funcionalidade técnica do AX, porém eu posso pensar em otimização ou não onerar tanto a base. Vamos imaginar que eu tenho aqui 5 scripts e os 5 fazem extrações do meu SAP. Talvez seja interessante eu, um por vez, fazer o seu processamento, ao invés de jogar os 5 simultaneamente. Eu posso, talvez, estar onerando o outro lado, que é o ambiente de produção. Então, eu posso amarrar que um seja executado após o outro. O interessante é que eu tenho essa opção que pode ser marcada ou não. Se esses scripts não forem correlacionados em termos de dependência de processamento técnico, eu posso desmarcar essa opção. Caso esse falhe, a cadeia de execuções continua. Se eu marcar essa opção, ele para no primeiro erro que ele encontrar. E aqui eu posso informar os e-mails dos administradores, caso esse erro ocorra, para que as pessoas possam ser notificadas. E essa cadeia pode ser também estabelecida a sua frequência de execução. Então, eu tenho os dois cenários dentro do servidor. Tudo isso é uma interface que te traz possibilidades administrativas. Uma vez isso pronto, eu posso usar o ambiente web para que eu possa acessar essas coleções e ver esses resultados nessa interface. Então, eu posso pegar um projeto ACL, ao invés de usar o client, eu posso remotamente, pela web, executar esse script. Aí eu posso dar início a essa execução. Então, ele vai trazer todo um histórico das duas execuções prévias que eu fiz para a demonstração e uma que está acontecendo nesse momento. Veja, a interface web, ela permite que eu tenha outros tipos de usuários acessando o ACL. Eu posso criar script, né? Eu tenho aqui dentro da minha área, vamos supor um exemplo de uma área de auditoria. Eu tenho usuários que não mexem com auditoria contínua. Eles fazem análises ad hoc ou pontual. Então, ele vai ter o desktop dele lá para mexer. Porém, nós temos aqui uma célula, vamos imaginar que essa célula possui 2 pessoas que mexem com automação, auditoria contínua. Essas pessoas terão acesso a isso tudo que eu estou mostrando. Então, elas podem pegar os scripts que são criados por essa célula, ou até mesmo scripts criados por colegas que não têm acesso ao servidor, mas como você tem, você vai pegar essa inteligência
e subir esses resultados para o repositório do AX. O que vai acontecer? Talvez exista dentro desse contexto um terceiro tipo de usuário, que ele não cria análises no desktop, que ele não mexe com scripts, mas que ele vê os resultados prontos. Então, ele pode ser um usuário que tenha somente esse acesso web para que a gente possa pegar essas execuções, por exemplo, eu quero ver esse último processamento. E a partir desses dados, ele interagir com essas informações sem ter o ACL Desktop instalado na máquina. Pode ser um usuário que está iniciando na área e que só gera insights com essa informação. Pode ser o meu gestor, que não mexe em scripts, que não cria análise, mas que faz a interação com os dados prontos. E a partir dessa interação, dessa massa de dados, ele vem eventualmente aí criar algumas informações com base nos dados que ali estão contidos. E aí eu posso ter essa interação gráfica dentro do ambiente. Então eu posso deixar uma série de gráficos aqui criados, enfim, posso fazer essa interação em nível gráfico com a solução e salvar o que a gente chama de interpretações. Deixa eu dar um nome aqui de interpretações. Vou falar que essa interpretação gráfica, que é um conjunto de um ou mais gráficos, quando eu abrir, ele sempre vai usar o resultado mais atualizado. Então, quando eu voltar à tela de execuções, eu vou ter essa prévia gráfica caso as pessoas queiram interagir com os gráficos produzidos pela série. Isso é uma opção, além do módulo resultados, que tem aquele componente na nuvem para acessar as informações. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, vou nesse meu indicador, eu tenho aqui uma série de agendamentos, caso tenha, para esse indicador, o histórico de resultados processados, e aqui uma camada de interpretações gráficas para consumir as informações. Então, a gente vai finalizar esse vídeo que teve como objetivo dar uma grande visão sobre como funciona a versão servidor da série. Não requer muita complexidade no seu manuseio. Ressalto que a complexidade ela está na criação do indicador e aquilo que o ambiente analítico provê. Então, que dados eu vou acessar, como eu vou cruzar, como esse racional será criado dentro de um script. A versão servidor, ele vem como uma grande camada administrativa e gerencial para que eu possa coletar essas informações e centralizar nesse grande repositório. E aí eu finalizo com alguns aspectos-chave que eu acredito que a versão servidor tem para que a gente possa finalizar. Primeiro, segurança. Todos os dados dos seus indicadores de uma auditoria ou monitoramento contínuo estarão centralizados no servidor. Então, eu não preciso me preocupar com essa distribuição desses dados sensíveis em ambiente desktop. Né? Essa centralização vai ter uma otimização de dados utilizados. Veja, às vezes eu tenho uma massa de dados, que aqui está no meu projeto, e que pode ser que eu tenha outro projeto que vai vir utilizar dele. Eu não preciso duplicar essa base, então não tem otimização. Como é que eu poderia fazer isso? A partir de uma determinada coletânea de scripts que está organizada aqui na coleção, eu posso pegar essa base que um outro script de um outro processo vai fazer referência. Então, eu posso pegar e vincular aquela massa de dados uma vez extraída. Então, eu copio um link, ele até muda aqui o símbolo do meu ícone. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho múltiplos scripts que podem acessar uma única extração de base. Então, eu otimizo esse processamento e eu garanto a veracidade com uma única versão da verdade. Então, eu tenho essa possibilidade com o AX. Terceiro dele, que eu creio que também é importantíssimo, é a retenção do conhecimento. Uma vez que eu tenho todos esses indicadores criados no servidor, essa informação é da empresa, não mais do profissional. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem scripts criados numa máquina de um usuário e não num servidor, você fica com esse conhecimento retido no profissional, não dentro da empresa. Amanhã ou depois, se esse profissional sair, se não tiver um procedimento de como esse script é executado,
esse conhecimento ele vai se perder. Então, uma vez dentro do servidor, você tem essa possibilidade de fazer uma manutenção num indicador já criado, existente, e você não perde o conhecimento junto com o profissional. Então, existem alguns benefícios aqui muito interessantes com o uso do servidor, que ele começa a fazer muito sentido quando o seu projeto de automação na área, seja auditoria, contabilidade, controles internos com seus testes automatizados, fiscal, enfim, alguns exemplos de áreas que utilizam nossa solução, vai se beneficiar e muito com o uso do servidor ACL. Eu agradeço a atenção de vocês que assistiram o vídeo, e aí eu vou finalizar entrando aqui no canal da Tech Supply de vídeos que nós temos, para que vocês possam consumir essas outras informações aqui. Se eu clicar aqui no canal da Tech Supply, eu tenho uma diversidade de vídeos aqui que a gente pode ter acesso. Como criar gráficos na CL, que é um módulo web. Esse webinar que nós gravamos mostra alguns detalhes de auditoria contínua, criando scripts automatizados. Então, a tendência é, naturalmente, esse vídeo vai cair nessa lista de reproduções que nós temos e outros novos serão criados. Eu pretendo, como próximo vídeo, explorar a parte do cabeçalho de scripts, que eu vou mostrar em detalhes alguns exemplos práticos de como criar esse cabeçalho com algumas outras opções para que a gente possa ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento. Tá certo, gente? Muito obrigado.